Ratinho, com a voz firme e inabalável, declarou que Zezé havia chegado no limite, ele não fica mais no meu palco. E com isso um verdadeiro terremoto estava prestes a acontecer. A rotina frenética dos estúdios do SBT, geralmente pulsante de energia e bom humor antes das gravações do programa Ratinho, parecia estranhamente contida naquela noite. Um clima incomum pairava no ar, diferente da habitual descontração. Membros da equipe cochichavam pelos cantos, olhares apreensivos eram trocados e uma tensão latente se instalava, sufocando o ambiente. Era como se uma tempestade estivesse se formando, invisível, mas palpável para todos que circulavam por ali. E o epicentro dessa estranha atmosfera parecia ser a chegada do convidado mais aguardado da noite, o cantor Zezé de Camargo. Ele chegou de forma diferente do esperado. Não com a simpatia e o carisma que o público via nos palcos ou na TV, mas envolto em uma aura de inacessibilidade. Atravessou os corredores com passos firmes, os olhos escondidos por óculos escuros, um semblante sério e distante. Ignorou cumprimentos protocolares, dispensou a ajuda oferecida com um gesto vago e seguiu em frente, deixando um rastro de silêncio constrangido por onde passava. A sensação geral era de um peso no ar, uma mistura incômoda de arrogância, tensão ou talvez até um certo receio por parte de quem presenciava aquela postura. Para aumentar o mistério e a apreensão, Ratinho, conhecido por sua presença calorosa e por sempre cumprimentar a todos antes do show, estava estranhamente ausente dos bastidores, recolhido em seu camarim, alheio, por enquanto, ao clima que se instalava. Mal sabiam todos ali que aquela noite seria marcada por eventos que entrariam para a história da televisão brasileira, forçando um dos seus maiores ídolos a confrontar não apenas seus erros, mas a si mesmo. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, porque a sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Porque o que rolou a seguir foi inacreditável. Enquanto a tensão e o constrangimento se espalhavam pelos bastidores após o incidente com Dona Lourdes, uma figura familiar surgiu, trazendo um contraste imediato com o clima pesado. Era Ratinho, chegando aos estúdios com sua energia contagiante, cumprimentando a todos com sorrisos e abraços, alheio, a princípio, ao que havia acontecido. No entanto, a atmosfera incomum não passou despercebida por ele. Percebeu os olhares apreensivos, os cochichos abafados e a quietude que não era usual. Logo, o motivo da anormalidade chegou até ele. Encontrou Dona Lourdes em um canto, ainda abalada, tentando conter as lágrimas. Com a delicadeza e o respeito que sempre teve pelos membros de sua equipe, Ratinho se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Foi então que Dona Lourdes, com a voz embargada e trêmula, relatou o ocorrido com Zezé de Camargo. Enquanto ouvia o relato, o semblante de Ratinho mudou. O bom humor deu lugar a uma seriedade instantânea, um olhar fixo que denotava uma mistura de incredulidade e indignação. Ele sabia da integridade e da dedicação de Dona Lourdes e de toda a sua equipe. A ideia de que alguém pudesse tratá-los com tamanha falta de respeito era inaceitável. Sem hesitar, pediu imediatamente para ver as imagens das câmeras de segurança que haviam registrado a chegada de Zezé e, crucialmente, o incidente com o café. As imagens confirmaram o relato de Dona Lourdes em detalhes perturbadores. Ratinho assistiu em silêncio, a mandíbula travada, seus olhos transmitindo uma determinação crescente. Naquele momento, sua decisão estava tomada. O programa que iria ao ar em instantes não seria apenas mais uma noite de entretenimento. Seria o palco de um acerto de contas, uma defesa intransigente da dignidade humana e uma lição pública sobre humildade. A partir daquele instante, a energia nos bastidores mudou novamente, mas agora impulsionada pela firmeza silenciosa de Ratinho. A narração parecia sussurrar para quem soubesse ler os sinais: hoje vai ser diferente, muito diferente. O palco estava montado para o confronto. O show tinha que continuar. Pontualmente no horário, a vinheta de abertura explodiu nos telões do estúdio, a plateia irrompeu em aplausos e gritos de excitação, e Ratinho, com seu profissionalismo impecável, surgiu no centro do palco. O que o público via era a energia habitual, o sorriso largo do apresentador, a promessa de uma noite de diversão e música. Nada na superfície indicava a tensão latente nos bastidores, o clima pesado que havia se instalado minutos antes, ou a seriedade pétrea por trás dos olhos de Ratinho, que agora carregavam o peso da decisão que tomara. A equipe de produção, ciente do que ocorrerá e da iminente confrontação, mantinha a compostura, executando suas tarefas com um profissionalismo tenso, com olhares rápidos e preocupados sendo trocados nos cantos. O script da noite seguia, pelo menos no início, seu curso normal. Chegou o momento de anunciar a grande atração musical. Ratinho fez a introdução de Zezé de Camargo com um entusiasmo que, para quem sabia o que estava acontecendo, soava ligeiramente forçado, uma camada fina de normalidade sobre o vulcão prestes a entrar em erupção.
Zezé entrou no palco sob forte aplauso da plateia, que, alheia a tudo, vibrava com a presença do ídolo. Ele sorria, acenava, parecia o artista que todos conheciam. Cantou uma de suas músicas, performando com a técnica e a emoção esperadas, movendo-se pelo palco como se fosse apenas mais uma noite de trabalho. No entanto, para o olhar atento, ou para o espectador do nosso vídeo, que tem acesso aos bastidores, pequenos detalhes traíam a falsa normalidade. Poderiam ser cortes rápidos mostrando o rosto sério de Ratinho observando do canto do palco, ou uma narração sutil que lembrasse o espectador da tempestade que se aproximava por trás da performance musical. O público em casa e no auditório desfrutava da música, sem imaginar que, em poucos minutos, aquele palco seria o cenário de uma das lições mais impactantes já transmitidas pela televisão ao vivo, uma que mudaria para sempre a percepção sobre fama, humildade e respeito. Fica comigo até o final porque o que rolou foi surreal e transformou para sempre a imagem de Zezé de Camargo. Terminada a performance musical, Zezé de Camargo sentou-se para entrevista com Ratinho. A conversa começou com a cordialidade esperada, perguntas sobre a carreira, projetos, a vida na estrada. No entanto, a tensão subjacente estava prestes a explodir. O momento crucial veio quando Zezé, talvez sentindo-se à vontade demais ou impulsionado pela arrogância que havia demonstrado nos bastidores, fez um comentário genérico, mas carregado de desprezo, sobre como certos funcionários de emissoras de TV pareciam despreparados ou desatentos, dificultando o trabalho dos artistas. A frase, dita com um tom de superioridade, foi o gatilho. O sorriso de Ratinho desapareceu instantaneamente, substituído por um olhar direto, penetrante, que fixou Zezé. "Você tá falando sério?", perguntou Ratinho, a voz baixa, mas carregada de uma seriedade que silenciou a plateia. Zezé, pego de surpresa pela reação, tentou desconversar, justificar-se, mas Ratinho não deu espaço. A discussão escalou rapidamente. Ratinho, visivelmente indignado, começou a falar sobre a importância do respeito, da dignidade de cada trabalhador, independentemente de sua função, e como a fama não dava a ninguém o direito de humilhar outras pessoas. As palavras de Ratinho eram um eco direto do que havia visto nas imagens de segurança. A plateia, antes animada, agora assistia em choque, sentindo o peso da confrontação ao vivo. O ponto sem volta foi atingido quando Ratinho, com a voz firme e inabalável, declarou que Zezé havia chegado no limite com seu comportamento e que, por respeito à sua equipe e aos valores que defendia, ele não ficaria mais no palco. A tensão era cortante. Então, Ratinho revelou a existência das imagens de segurança que mostravam o comportamento nos bastidores e perguntou à plateia, de forma retórica, se eles gostariam de ver como algumas pessoas tratam quem serve um simples café. Ele fez questão de mencionar Dona Lourdes, destacando sua dignidade e anos de serviço, o que gerou uma primeira onda de aplausos emocionados da plateia, que começava a entender a profundidade do desrespeito. E nesse momento, algo inesperado aconteceu, algo que desviaria o curso daquela confrontação para um caminho de emoção e redenção. Com a tensão no ar e Ratinho declarando que ele não ficaria mais no palco, algo se rompeu em Zezé de Camargo. O semblante arrogante deu lugar a uma expressão de choque e, rapidamente, de profunda contrição. Com os olhos visivelmente vermelhos e marejados, ele se levantou da cadeira no centro do palco. Não se dirigiu a Ratinho, nem tentou argumentar mais. Em vez disso, num gesto lento e carregado de um peso emocional imenso, começou a caminhar. Seus passos eram hesitantes, mas firmes, em direção à lateral do palco onde Dona Lourdes, ainda abalada mas digna, observava a cena. Um silêncio absoluto caiu sobre a plateia, que assistia, hipnotizada, àquela movimentação inesperada. As câmeras se fixaram em Zezé e Dona Lourdes, capturando cada segundo do que prometia ser um momento transformador. Zezé parou diante dela, a poucos passos de distância. Ali estava o astro a encarar a simplicidade e a dignidade que ele havia insultado. Com a voz embargada pela emoção e pelas lágrimas que começavam a rolar pelo seu rosto, ele proferiu palavras que a plateia e o Brasil jamais esqueceriam. Pediu perdão a Dona Lourdes, reconhecendo publicamente que havia sido um idiota, que a fama o havia cegado e o fizera esquecer de onde veio e dos valores mais importantes. O gesto seguinte foi ainda mais poderoso e simbólico. Ali, diante de milhões de telespectadores e de toda a equipe do SBT, Zezé de Camargo se ajoelhou diante de Dona Lourdes. Era um ato de humildade crua, de reconhecimento do erro em sua forma mais pura. Dona Lourdes, com a ternura e a sabedoria de quem muito viveu, tocou o rosto de Zezé e, com uma voz suave e cheia de emoção, disse as palavras que selaram aquele primeiro ato de redenção: "Eu te perdoo, meu filho." Naquele instante, a plateia, antes tensa, irrompeu em aplausos. Não eram aplausos para o artista, mas sim para o homem que se permitiu ser vulnerável e pedir perdão,
e para a mulher que, com grandeza, o concedeu. Ratinho, do centro do palco, observava a cena com os olhos marejados, testemunhando o impacto real que a defesa da dignidade podia gerar. Mas a noite ainda reservava mais uma surpresa que levaria a emoção a um patamar ainda mais profundo. No rescaldo da emoção palpável após o pedido de perdão a Dona Lourdes, enquanto Zezé ainda se recompunha daquele gesto de humildade e a plateia aplaudia comovida, Ratinho, com um sinal discreto para a produção, preparou o segundo e talvez mais impactante momento da noite. As cortinas laterais se abriram, e uma nova figura surgiu, pegando Zezé e o público completamente de surpresa. Era Dona Helena Camargo, sua mãe. O choque no rosto de Zezé era evidente. Ele não esperava a presença dela ali. Dona Helena, com um semblante marcado por uma tristeza profunda, mas também por uma força inabalável, aproximou-se lentamente do filho. Suas palavras não eram de condenação, mas de dor e amor. Ela começou a relembrar a infância humilde no interior, os sacrifícios da família, os valores de respeito e simplicidade que sempre tentaram incutir nele. Com a voz embargada, olhou nos olhos do filho e perguntou, com uma sinceridade que cortava a alma: "Onde foi que eu te perdi, meu filho? Onde foi que você esqueceu de quem você é? De onde você veio?" As palavras da mãe atingiram Zezé de uma forma ainda mais profunda do que o confronto com Ratinho ou o pedido a Dona Lourdes. Era sua essência, as suas raízes, sendo confrontadas. Ele abaixou a cabeça, as lágrimas agora caindo copiosamente, completamente sem voz diante da lição de vida que recebia daquela que lhe deu a vida. Dona Helena continuou, falando sobre o perigo da solidão que a fama pode trazer, mesmo cercado por multidões, e reforçou que, apesar do erro, o amor de mãe é incondicional. "Uma mãe é mãe até quando o filho erra feio", disse ela, estendendo os braços. Nesse instante, Zezé, sem hesitar, ajoelhou-se novamente, mas desta vez diante de sua mãe. Ele a abraçou com toda a força, soluçando, e pediu perdão, repetindo a frase que ecoava em sua alma: "Me perdoa, mãe, por ter esquecido de onde eu vim." A cena fez a plateia levantar-se em peso, aplaudindo agora com lágrimas nos olhos, emocionados pela vulnerabilidade e pelo reencontro filial. Ratinho, em um canto, apenas observava, com a emoção estampada no rosto, o desfecho de uma noite que se tornava inesquecível. Com os momentos de intensa emoção com Dona Lourdes e Dona Helena Camargo, o programa ao vivo se transformou completamente. Ratinho, recompondo-se, voltou ao centro do palco para selar aquele instante histórico com palavras que ressoariam. Com a voz ainda carregada pela emoção, mas firme na mensagem, ele declarou: "Hoje o Brasil não viu apenas um cantor, viu um homem reaprendendo a ser filho. Viu que não adianta ter uma voz que emociona o mundo se o coração esquece de sentir o básico: respeito e humildade." Ele reforçou a lição de que o sucesso verdadeiro está em quem você é como pessoa, não no tamanho da sua fama. Zezé de Camargo, visivelmente transformado, com o rosto marcado pelas lágrimas e pela introspecção forçada, teve a oportunidade de falar novamente. Com uma humildade inédita, reconheceu publicamente a dureza da lição aprendida, admitindo que precisava daquele choque para ser lembrado de suas origens e de quem não podia jamais deixar de ser. A redenção não significava que tudo estava esquecido, mas que a oportunidade de aprender e mudar havia sido aproveitada. As imagens de segurança, antes ameaçadas de serem exibidas, perderam a relevância diante da genuína transformação testemunhada ao vivo. Aquele episódio teve repercussão imediata e avassaladora. As redes sociais entraram em colapso, com a história de Zezé, Dona Lourdes e Dona Helena dominando os trending topics. A lição sobre humildade, respeito e perdão se espalhou como um rastilho de pólvora, gerando debates acalorados e reflexões por todo o país. No final da transmissão, Ratinho incentivou o público a compartilhar aquela história, para que a lição chegasse a mais pessoas. E nós, contando essa história para você, reforçamos o convite. Se essa reviravolta te tocou, comente aqui embaixo "Eu acredito no perdão" se você, assim como a plateia naquele dia, se emocionou com a capacidade humana de reconhecer o erro e buscar a redenção. Porque, como aquela noite provou, às vezes a maior voz não é a que canta para multidões, é aquela que tem a coragem de pedir desculpa. Com a emoção ainda à flor da pele após o comovente pedido de perdão a Dona Lourdes, enquanto a plateia se recuperava do impacto daquele momento, Ratinho, com a discrição de quem orquestra um desfecho planejado, fez um sinal sutil para a produção. Naquele instante, as cortinas na lateral do palco se abriram novamente, revelando uma figura que poucos esperavam ver: Dona Helena Camargo, a mãe de Zezé. A surpresa no rosto do cantor foi total, um misto de choque e incredulidade. Sua mãe, ali, naquele momento. Dona Helena se aproximou lentamente, o semblante carregado não de raiva, mas de uma profunda tristeza e desapontamento que falava mais alto do que qualquer grito.
Ela parou a poucos passos do filho e, com uma voz embargada pela emoção, começou a falar, não para o público, mas diretamente para Zezé. Lembrou da infância simples que tiveram, das dificuldades que superaram juntos, dos valores de humildade, respeito e trabalho que ela e o pai sempre lhes ensinaram. "Onde foi que eu te perdi, meu filho?" perguntou Dona Helena, com uma dor genuína na voz. "Onde foi que você esqueceu de onde veio, de quem você é de verdade?" As palavras da mãe, carregadas de amor e reprovação, atingiram Zezé no cerne. Ele baixou a cabeça, as lágrimas rolando sem controle, sem conseguir proferir uma única palavra diante da repreensão materna. Dona Helena continuou, lembrando que a fama e o dinheiro não podiam apagar as raízes nem justificar o desrespeito. Mas, em meio à lição, veio o alento do amor incondicional. "Uma mãe é mãe até quando o filho erra feio", disse ela, abrindo os braços. Naquele gesto de acolhimentos, Zezé se ajoelhou novamente, dessa vez diante da mãe, e a abraçou com a força do arrependimento, soluçando um pedido de perdão. "Me perdoa, mãe, por ter esquecido de onde eu vim." A plateia, testemunhando aquele segundo momento de profunda redenção filial, levantou-se em uma ovação emocionada, aplaudindo entre lágrimas a vulnerabilidade e o aprendizado do artista. Ratinho observava tudo, com os olhos marejados, ciente de que estava no ar um dos momentos mais impactantes e humanamente ricos da história da televisão brasileira. Com os momentos de redenção finalizados, Ratinho voltou ao centro do palco, o semblante agora misturando a seriedade da lição com a emoção do que acabará de presenciar. Ele selou o momento com palavras poderosas, dirigindo-se ao público com a intensidade que lhe é peculiar. "Hoje o Brasil não viu apenas a performance de um cantor famoso", disse Ratinho, com a voz firme, "viu a luta de um homem reaprendendo a ser filho, a ser gente. Fica a lição, não adianta ter a voz mais linda do mundo, que emociona multidões, se o coração esquece de sentir a humildade e o respeito pelos outros." Ele enfatizou que o verdadeiro sucesso não está nos aplausos ou nas contas bancárias, mas na capacidade de ser humano, de errar, aprender e, principalmente, de pedir perdão. Zezé de Camargo, ainda visivelmente abalado, mas com um novo brilho nos olhos, teve a oportunidade de falar mais uma vez. Com uma humildade genuína que contrastava drasticamente com sua chegada, ele reconheceu publicamente o quão importante foi aquele choque de realidade para lembrá-lo de suas origens e dos valores que havia deixado para trás na voragem da fama. Admitiu que não merecia aplausos pela arrogância, mas sim a dura, porém necessária, lição. O impacto do episódio foi imediato e estrondoso fora do estúdio. As redes sociais foram a loucura, a história dominou as conversas em todo o país, e o nome de Zezé, Ratinho, Dona Lourdes e Dona Helena se tornaram sinônimos de um debate nacional sobre fama, humildade e o poder transformador do perdão. Ratinho, ao final do programa, fez um apelo ao público em casa, incentivando a que compartilhassem a história para que a lição pudesse tocar mais corações. E é com essa mesma intenção que trazemos essa memória de volta. Se essa história te fez refletir sobre a vida, a fama, o respeito ou o perdão, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras histórias inspiradoras. E nos comentários, escreva "Eu acredito no perdão" para mostrar que você também acredita na capacidade de mudança e na força transformadora da humildade. Porque, no final das contas, às vezes a maior voz não é a que canta para o mundo, é aquela que tem a coragem de pedir desculpa e recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo.